Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. O nosso palestrante é o nosso irmão Lausson Nascimento. Lausson é trabalhador do Centro Espírita Leon Denis. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer recebê-lo em nossa casa. Fique à vontade, o microfone é seu. O tema da palestra de hoje será Laços de Família. É com você, Lausson. Muito obrigado. Meus irmãos, bom dia. Bom dia. Que a paz, a doce paz do nosso Mestre Jesus nos abençoe nessa grande oportunidade que nos dá de dar continuidade à nossa vida em contato com a doutrina espírita. Que no final do nosso trabalho possamos sair daqui com o nosso coração bem fortalecido. Apesar da lição nos chamar tanta atenção, né? Porque quando se fala em laços de família, nos dá uma certa insegurança. O que é que o Lausson vai falar em relação a laços de família? Muito bem. Livro dos Espíritos, terceira parte, Lei de Sociedade. Questão 773 a 775. Quanto mais a sociedade avança, meus irmãos, para o bem, maior é a nossa preocupação com a fauna, com a flora, com a família, a sociedade de uma forma geral. Leis humanas são necessárias para todos nós, para nos disciplinar. O Estatuto da Criança e do Idoso, do Adolescente, Lei Maria da Penha, Delegacia da Mulher, como também a Sociedade Protetora dos Animais, o IBAMA, o SUIPA, sejam animais silvestres ou domésticos. Quando Kardec traz esse tema laços de família, ele começa exatamente perguntando sobre os laços de família entre os animais. Interessante isso, né? Mas antes vamos lembrar de um grande trabalhador cristão, muito conhecido desta casa, que nasceu no século XII, de família rica, aliás, muito rica, renunciou todo o conforto, todas as questões materiais, para ir de encontro à dor. Para ir de encontro à dor. A dor dos mais esquecidos, dos mais necessitados, mas tinha ali algo muito importante para o nosso irmão, que para nós é importante trazer no dia de hoje, para quem não sabe, uma data bem interessante. Se não me engano, é o dia 12 de outubro, como padroeiro dos animais, Francisco de Assis. Nosso irmão querido, que com certeza, através de sua bondade, da sua forma de agir e de conduzir o pensamento daqueles irmãos que estavam lá presentes, ele tinha todo o cuidado também de lidar com os animais. Ele conversava com os animais. E assim ele disse para nós: que se tinha também um carinho muito grande pelo amor, motivou muita gente a ter compaixão aos animais. E dizia mais: os animais são nossos irmãos. Eu confesso a vocês, eu estou com 61 anos. Levei 60 anos para compreender a importância de um animal dentro de casa. Estou casado há 30, e aos 30 a família vinha sempre pedindo: vamos ter um cachorrinho em casa. Eu dizia não. Mas chegou um momento que, conversando com a família, eu aceitei o desafio, porque eu não queria saber de animal dentro de casa. Hoje é nossa amiga, nossa parceirinha, a princesinha da casa. Quando nós saímos, é ela que toma a casa, e quando nós chegamos, para quem tem um animalzinho em casa, é uma grande festa. Não é verdade? É uma grande festa. No livro Conduta Espírita,
pela mediunidade de André Luiz, pelo espírito André Luiz e pela mediunidade de Valdo Vieira, nos traz uma mensagem muito interessante da forma como lidar com os animais. Assim nos diz André Luiz: apoiar quanto possível os movimentos e as organizações de proteção aos animais, por atos de generosidade cristã e humana compreensão. Por que chamamos a atenção em relação às palavras de André Luiz? Quantos animais estão passando agora por dificuldades, largados, abandonados, ou então até mesmo dentro de um lar e passando por agressões? É falta de compreensão, de entendimento. Então estamos aqui, nessa grande oportunidade, compreender que os animais são criaturas de Deus também, que estão junto a nós para também nos ajudar, para crescermos juntos. E continua André Luiz: os seres da retaguarda evolutiva aliam-se conosco em posição de necessidade ante da lei. E que nos chama a atenção é que na primeira pergunta que Allan Kardec faz à esfera superior em relação aos laços de família, como dissemos no início, ele fala sobre os animais. Porque nós já percebemos nitidamente o comportamento dos animais, principalmente os pais, que quando percebe que o seu filhote chegar a um determinado tamanho, percebendo a sua autoindependência, o que acontece? O que é que o pai e a mãe faz? Questão puramente material. Porque entre os animais, os pais e os filhos não se reconhecem mais quando eles não necessitam mais de cuidados. E é uma questão totalmente de nós, almas encarnadas, em relação aos nossos filhos. Porque além das questões materiais que é necessário para nossos filhos, você como pai, como mãe, como educador, tem algo muito mais além disso, que vamos citar aqui agora. Respondeu assim a esfera superior: os animais vivem a vida material e não a vida moral. Então, quando se fala a vida material, é aquela questão de proteção, alimentação. O filhote cresceu, os pais instintivamente percebendo a sua autodependência, ele vai dizer para ele: siga seu rumo. Porque não tem questão moral em relação aos animais. Tem para nós espíritos, como está aqui nos dizendo. E não a vida moral. A ternura da mãe para com seus filhotes tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Então, quando se fala em instinto, está se falando em estímulo interior. E na questão seguinte, como nos fala aqui a esfera superior, quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está concluída. A natureza nada mais exige. Aí entra a questão 774, que é muito importante para todos nós. Quando assim perguntou a Kardec: há pessoas que deduzem do fato de os filhotes serem abandonados pelos seus pais, que entre os homens, os laços de família são apenas o resultado de costumes sociais e não mais uma lei da natureza. Que devemos pensar disso? Respondeu assim os guias espirituais: o homem tem um destino diferente dos animais. E que destino é esse? A alta educação moral. Então vejam a responsabilidade de nós, pais, educadores, ao ter nossos filhos, a responsabilidade de educá-los. Não somente as questões materiais, de proteger e de alimentar. Vamos lembrar de Leon Denis, no livro Depois da Morte,
que ele fala sobre a educação, que nos lembra perfeitamente que não é só questão de aprender a ler e a escrever, mas sim conduzir nossos filhos para as questões morais. Daí a importância nós, pais educadores, trazer nossos filhos também para a casa espírita. É o nosso dever. Se nós sabemos que a casa espírita que eu frequento é bom para mim, está me ajudando a compreender meu papel diante da vida, diante das adversidades, da luta, das dores, eu tenho que entender que meu filho, por estar reencarnando num mundo de provas e expiações, ele também precisa se autoeducar. Já que nós também estamos nos autoeducando. Vocês concordam? Estamos nos autoeducando. Seria muito mais fácil, né? Você como pai, como mãe, receber um espírito como o Dr. Bezerra de Menezes. O que vocês acham? Esse é muito mais fácil, né? A alma já traz consigo tanta experiência, tanta bagagem, que não vai dar tanto trabalho. Aliás, não vai dar trabalho nenhum. Agora, como dissemos, se nós estamos reencarnando no mundo de provas e expiações, 98% está reencarnando no mundo onde muito tem que se aprender ainda. Então, a maioria de nós que aqui estamos resgatando a nossa própria vida, e o nosso filho também traz suas lutas, suas dores, suas dificuldades, estão em busca da felicidade também, meus irmãos. E ao trazê-lo para a casa espírita, nós estaremos dando assim um grande passo, onde na salinha de evangelização, a tia, o tio lá conversando com eles irão falar, aliás, irão ouvir do perdão, do amor ao próximo, da resignação, vão conhecer Jesus, vão conhecer os guias da casa, vão conhecer o que nós estamos conhecendo e compreendendo e tendo a sabedoria de melhor assim colocar em prática as lições do Evangelho. Sabemos que para ser espírita é um desafio muito grande, não é verdade? Porque ser espírita nos chama para a responsabilidade, nos chama para cumprir com o dever, renunciar, ocupar melhor o nosso tempo, o nosso dia e nossa hora. Quando muitas das vezes, quando aqui chegamos pela primeira vez, achamos muito bonita a fala, o verbo, a palavra, e diz assim: para mim, por enquanto, isso não dá não. Deixa mais para frente, quando eu me aposentar. De outras palavras, nós já estamos dizendo isso, em outras vidas, não tenhamos dúvida disso. Não éramos espíritas, mas éramos cristãos. Já ouvimos falar de Jesus. E quantas vezes em outras vidas fomos convidados para o bem? Alguns disseram sim e outros disseram não. Mas em pleno século XXI, como pode estar sendo importante a doutrina espírita na minha vida em sociedade? Na minha vida em família, junto com meu companheiro, com a minha companheira, com meus filhos, e nós sabemos que é um grande desafio para todos. Um desafio como um grande aprendizado. Alguns casais já conseguem lidar com as dificuldades com mais serenidade, outros conseguem compreender que há um clima de discórdia muito grande entre quatro paredes, e alguns dizem, inclusive, que a doutrina espírita estimula muito o divórcio. Isso não é verdade. Muito pelo contrário. Toda a casa espírita séria, organizada como esta, com certeza irá sempre estimular para que o casal continue tentando se ajustar. Agora, naquele momento, quando você percebe entre quatro paredes que a agressão está presente, a falta de comprometimento, agressão verbal, nesse momento, o melhor é o divórcio. Por quê? Somos almas encarnadas. Quantas vezes nós já ouvimos pela imprensa situações conflitantes que agravaram por falta de vigilância do próprio casal?
tomando situações e escolhas totalmente comprometedoras com a atual existência. Então, se eu não quero comprometer a minha existência, por que continuar num ambiente onde a violência, a falta de comprometimento está ausente, totalmente? Mas temos que acreditar, enquanto houver a possibilidade de renúncia, naquele momento, como Chico Xavier nos ensinou, de colocar aquela famosa água na boca, naquele instante simbólico de não falar, que em alguns instantes o importante é se calar, para que não se agrave o relacionamento, vão apostar que há essa possibilidade. E dizemos mais, muitos casais hoje estão se reencontrando. Se estão se reencontrando, é porque tiveram experiências de vidas passadas, e Deus está permitindo para que tanto um quanto o outro possam aparar essas arestas. Não sejamos apenas família consanguínea, mas principalmente aquela família espiritual, que é o destino de todos nós. Então vejam a importância da família consanguínea. É a nossa experiência, a nossa primeira escola, nossa grande oportunidade de lidar com almas que estão se reencontrando para aprenderem juntos, para crescerem juntos, para evoluírem juntos e perceberem que ao longo dos anos, lá na frente e olhando para trás, dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena. Eu confesso a vocês, como disse no início, eu estou casado há 31 anos. Mas, e espírita, né? Detalhe, como espírita. Mas quantas dificuldades passamos em relação ao relacionamento, brigas, confusões. No início, quando bem mais jovem, quando ela dizia para mim que ia embora de casa, a minha insegurança era tamanha para que ela não fosse, que eu corria na frente, pegava a chave da sala e escondia, para não ir embora. Hoje a chave está na porta, ela não vai. Graças a Deus. Não vai por quê? Amadurecimento, meus irmãos. Me perdoe o termo, entre tapas e beijos, né? E estamos percebendo que está valendo a pena sim, né? Existe ainda sempre, lógico, alguns contratempos, até para, né, estimular a relação, mas é prova que a doutrina espírita quanto nos ajudou nos desafios da vida. Quanto nos ajudou e continua nos ajudando. Não somos um casal perfeito, de forma alguma, mas é um casal que está em busca também da felicidade e a certeza de dias melhores. Se eu estarei com ela mais uma vez em outra existência, deixa por conta da natureza, deixa por conta de Deus, que sabe o que é melhor para nós. E como nosso irmão muito bem colocou em suas palavras, esse é o nosso melhor momento. Melhor momento, porque hoje é o somatório de todas as nossas existências. E não queiram saber o que vocês foram há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, porque se nós conseguimos perceber em nós ainda dificuldades, orgulho, vaidade e egoísmo, se a lei de progresso, se eu compreendo que a lei está realmente em torno de mim, em volta de mim, o que eu era há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, deixa lá para trás. Isso pouco importa. O que importa é hoje, aqui e agora. Estamos vendo tanta dificuldade no nosso Brasil, né? No nosso planeta, que tanto nós amamos. Casa essa que Deus está nos permitindo aprender e a crescer. Mas ao mesmo tempo, além de tanta situação conflitante, quanta coisa boa está acontecendo aqui e agora.
quanta coisa boa está acontecendo. E falamos com maior segurança. Nunca se fez tanto bem como está se fazendo agora. Laurson, não é possível. É verdade. Seja você espírita, católico, protestante, ateu, enfim, muitos estão saindo dos seus lares nesse exato momento, indo em direção à dor, apoio às famílias, às crianças, aos animais, enfim, fazendo alguma coisa para que o nosso planeta seja melhor. E quando se fala muito da bendita oportunidade que vamos ter de estar habitando um mundo regenerado, isso só depende de nós. Eu não posso crescer por vocês e vocês não podem crescer por mim. Mas uma coisa é certa: a fraternidade precisa estar presente em torno de nós. Então, quanto mais eu venho para o centro espírita, mais informação eu absorvo. Quanto mais eu venho para a casa espírita, mais desejo de continuar vindo precisa estar em nós. Porque quanto mais eu estou aqui, mais a vontade de crescer. Venho toda semana. Mas a minha família já me chamou até de fanático. Não compreendeu. E não é motivo de brigar. Não é motivo. Cada um o seu tempo. Então, se o nosso tempo é estar no centro espírita, em pleno domingo, numa manhã tão agradável, né? Junto aos guias espirituais desta querida casa, aos trabalhadores, a tanta tarefa que esta casa oferece, vamos perder essa oportunidade? Porque desencarnar, meus irmãos, é fato. Todos nós iremos desencarnar. Os mais velhos estão mais perto, né? E os mais jovens? Precisam dar continuidade a essa grande família Frei Luiz. Porque outros virão. Eu não estou dizendo que vão todos desencarnar agora, tá, gente? Mas é um fato que vai acontecer uma hora, não vai? Então, essa renovação, ela é natural e contínua. Porque outros virão. E por que não dizer, vamos desencarnar, vamos permanecer no mundo espiritual, numa colônia, na erraticidade, e voltar mais uma vez. E por que não dizer, no Brasil, Rio de Janeiro e próximo ao Frei Luiz? Porque as questões materiais estão aqui presentes. E vai ter que ir lá para a salinha de evangelização. Vai. Vai dar trabalho? Vou. O fulano era agitado a beça. Se ficou melhorzinho depois que ficou adulto. Claro. E como criança, se vier com muito trabalho, agitado, na hora de tomar o passe, vai por debaixo da mesa, debaixo da cadeira, não tem problema nenhum. Porque dá-lhe passe, toma-lhe passe, toma-lhe passe, toma-lhe passe. Chega uma hora que a criança vai aos pouquinhos, né? Crescendo, entendendo a mensagem de amor que está chegando para todos eles. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. E serão mais uma vez futuros trabalhadores da casa de André Luiz, como em qualquer outra casa, séria e organizada. Gente, esse tema laços de família, a literatura espírita é muito rica. Esse livro SOS Família, que é um livro muito conhecido do movimento espírita, para quem não conhece, eu tenho aqui em minhas mãos, SOS Família. É naquela hora que, na hora da dúvida, da insegurança, do que fazer, é um grande livro que nos ajuda a compreender. Inclusive, em nossa casa, eu peço licença à direção da casa para fazer aqui uma propaganda. Em nossa casa de Leon Denis, nós temos um curso. É o curso da família na visão espírita. Ele pode ser online,
como também presencial. Então, são 47 aulas, uma aula por semana. Pode ser à noite, pode ser na manhã, pode ser na parte da tarde. Quem assim desejar, não há nenhum requisito para entrar nesse curso. Mas essas 47 aulas são temas do dia a dia. São temas importantes para a família de uma forma geral, que vão ouvir informações na doutrina espírita que irão nos ajudar a fortalecer e compreender meu papel como mãe, como pai, como educador. Porque as adversidades vão continuar. E esse livro tem a assinatura de Joana, pelo médium Divaldo Pereira Franco. O que é que nos fala a Joana? Lição 2, vida em família. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Programando a paz futura. Joana sabe, né, que o presente, essa paz não está ainda consolidada. Irmãos que se amam ou se detestam, pais que se degladiam no proscênio doméstico, genitores que destacam uns filhos em detrimento dos outros, ou filhos que agridem ou amparam pais. São espíritos em processo de evolução, retornando ao palco da vida física para a encenação da peça em que fracassaram no passado. A vida é incessante e a família carnal são experiências transitórias em programação que objetiva a família universal. Então vejam que as palavras de Joana nos falam claramente o que muitas famílias estão vivenciando hoje, aqui e agora. Lutas, dificuldades, aprendizado, renúncia e aquilo. Quantos casais estão se formando agora, e às vezes o próprio homem, puxando a sardinha para o homem, né? Às vezes quer levar a vida de solteiro. Tem muito isso. Acabam de casar e às vezes o companheiro quer levar a vida de solteiro. É assim que se procede? Não se deve. Aí ele fala assim: segunda-feira tem o futebol dos amigos de infância, terça-feira tem o futebol dos amigos do trabalho profissional, na quarta é o futebol, enfim, vai ter que negociar, não vai? Evidentemente que a companheira mais coerente não vai proibir, espero que não proíba, dele ir para o futebol, né? Já que é uma atividade física, é o homem no mundo, como está no Evangelho. Então nessa hora que ele ocupa, quando solteiro, a segunda, a terça, a quarta, a noite, a quinta, vai ter que chegar perto da companheira e negociar. Como eu negociei. Eu tive que negociar, mas foi difícil. Olha, para desatar o nó foi complicado. Mas é assim que se entende. Porque se eu bater o pé firme, dizer que a minha vontade tem que prevalecer, para que eu casei? Cadê a vida a dois? O comprometimento de relação? Ainda mais quando vem os filhos, né? Olha a nossa responsabilidade. Aí que aumenta a intensidade, nos dá aquela insegurança, um friozinho na barriga, né? Tá chegando um bebê. Como daqui a pouco, alguns meses, você é avô. O meu filho está sendo uma grande experiência, como também tive, como todos vocês que foram pais, que são pais, daquele friozinho na barriga, né? Da responsabilidade de ser pai e de ser mãe. E a arte de educar, meus irmãos, não é fácil. É um grande desafio para todos nós. Seria tão bom, né, que nós pudéssemos dizer sempre sim para os nossos filhos. Mas se eu amo meu filho,
Se eu quero bem para o meu filho, eu tenho que dizer sempre sim para eles? Não posso. Eu não devo. Porque dizer não ao nosso filho, à nossa filha, é dizer: filho, eu te amo. Você quer dizer sim, para que não haja um conflito, para que não se falte nada, mas pela educação moral dele, pelo futuro que o aguarda, você vai ter um momento que terá que dizer não. E as adversidades estão aí. Porque o filho crescendo, ouvindo dos pais sempre o sim, lá na frente, quando se tornar adulto, tiver sua família ou não, um trabalho profissional, quando disserem não para ele, olha a situação. Não vai aceitar, porque não aprendeu dentro de casa. Leon Denis, no livro que eu amo muito, que eu quero compartilhar com vocês, é o livro Depois da Morte. No capítulo 50, que fala sobre a resignação diante da adversidade, que cabe perfeitamente na lição de hoje dos laços de família. O que é que nos fala Leon Denis nesse capítulo grandioso? Lutar contra a adversidade é um dever de todos nós. Abandonar-se, deixar-se levar pela preguiça, suportar sem reagir aos males da vida, seria uma covardia. A adversidade é a grande escola, o campo fértil das transformações. Graças aos seus ensinos, as más paixões transformam-se pouco a pouco em paixões generosas, em amor ao bem. E fala Denis para nós: nada está perdido. Então, quando se fala, Denis, para nós, essa mensagem, que nada está perdido, é um sinal de esperança para todos nós. Que nós estamos no caminho certo, apesar dos contratempos, das dificuldades, compreendendo o papel da dor, como está no livro dos Espíritos, como está no livro também de Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino. Quando compreendo o papel da dor, sem culpar Deus, a divindade ou algo parecido, e botando para mim a responsabilidade, eu estarei compreendendo e aceitando o desafio. Isso tem nome: resignação. Mas não é aquela resignação onde eu fico sentado e esperando a coisa passar. É assim que vai acontecer? Não vai. Eu preciso me movimentar. Estou passando por luta, desafio, compreendo que a lei é de causa e efeito. Às vezes quero uma revelação, o que eu fiz em vida passada para passar o que estou passando hoje. E muitas vezes, lá no Leon Denis, tem um estado do receituário, você faz uma perguntinha para o plano espiritual, pelo receituário, e quando vem a resposta, você às vezes até lê e vai dizer assim: eu acho que o guia espiritual aqui não compreendeu o que eu estou perguntando. Ele não entendeu. Por quê? Queremos revelações, queremos algo mágico, algo que se tire de nós o que está nos incomodando. Mas uma coisa é certa: no finalzinho da orientação do plano espiritual, o que ele vai dizer para nós? Estamos orando por ti, amparando, mas olha, filho, trabalhe e estude. Trabalhe e estude. Essa é a melhor forma de nós entendermos a questão de ocupar o nosso pensamento, estudando e trabalhando no bem, porque não teremos tempo para preguiça, não teremos tempo para pensar na dor que eu estou passando,
e olhar para frente e para o alto, como fala Denir. Porque é assim que um bom espírita precisa pensar, na sua capacidade de superação. Mas Lauso, está tão difícil lá em casa o clima. Ore pela sua família. Faça o culto do Evangelho no lar toda semana. Mas eu convido meu filho, minha esposa, meu companheiro, eles não querem. Faça sozinho. Mas o culto do Evangelho precisa ser colocado. As paredes desta casa estão impregnadas de palavras de amor, de fé e de esperança, pelos estudos ao longo desses anos. E a nossa casa, o nosso lar, precisa também estar impregnado com essas palavras de amor, de fé e de esperança. Não é fazer invocação de um guia espiritual, é fazer uma invocação que é diferente, pedindo a proteção para aquela lição que você está trazendo naquela noite, naquele dia, naquela tarde, junto à família ou não, possam te fortalecer. Certa vez, ouvindo uma companheira orientando uma família, que a criança era tão rebelde, tão difícil, eu ouvi e aprendi, que eu compartilho com vocês. A hora que o filho estiver assim tão rebelde junto a nós, e observando aquele momento que ele está dormindo, descansando o corpo físico, converse com ele. Já que ele não quer conversar, né, à luz do dia ou da noite, converse com ele dormindo. Leia o Evangelho, faça uma prece por ele, diga que o ama, que o aceita do jeito que ele é, mas que ele possa, junto com os guias da casa, com o seu guia protetor, acalmar o seu coração. E se aqui nós estamos com esse desafio, vamos entender, como já dissemos, o grande papel de educador que nós temos, que nós somos. Então é um dever nosso, como nos diz Leon Denis, né? Lutar contra a adversidade é um dever. Abandonar-se, deixar-se levar pela preguiça, seria um ato de covardia. Não sejamos covardes, com todo respeito a cada um aqui presente. Vamos encarar esse desafio, que é um dever nosso, que com certeza iremos perceber lá na frente que valeu e muito a pena esse nosso esforço de poder fazer com que a nossa família consanguínea torne-se uma família universal. Somos amigos, parentes, companheiros, mas a família universal é o destino de todos nós, onde iremos compreender o papel de cada um, onde iremos compreender que a dificuldade que todo mundo passa é o seu momento, a sua luta, onde as leis naturais e a compreensão da ideia de Deus faz ou vai fazer cada vez mais parte da nossa vida, porque estar aqui é você compreender o sentido da vida. Estar aqui é você compreender cada vez mais a ideia de Deus. Porque quando você pega a questão número 1 do Livro dos Espíritos, quando pergunta quem é Deus, o que está lá escrito? Causa primeira de todas as coisas. Aí também está lá que você que é Pai, justo, misericordioso e bom, Criador do céu e da terra. Então, se nós perguntássemos por Frei Luiz hoje, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, todas as grandes almas, a ideia de Deus, eles irão dizer para nós, de acordo com a sua natureza, com o seu entendimento evolutivo. Porque ao perguntar para mim, para nós que estamos em processo de evolução, o nosso pensamento e ideia de Deus é menor, que é compreensível, porque é a lei de progresso, reencarnando no mundo de provas e expiações, almas rebeldes à própria lei da natureza. Então essas grandes almas, a ideia de Deus é muito mais, intensa do que nós temos hoje. Então temos que dizer graças a Deus
que em pleno século XXI estamos tendo essa oportunidade de compreender o sentido da vida. Compreender o meu papel como cidadão, o meu papel como cristão, o meu papel como pai, como mãe, como filho, enfim, a condição que eu tiver. Entendendo que é uma grande oportunidade de aprendizado para todos nós. A alma adquire a experiência e a sabedoria. Estamos destinados à sabedoria. Destinados à sabedoria. Esse livro, O Consolador, também muito conhecido do movimento espírita, da editora FEB, a minha edição é antiga, tem uma lição aqui bem interessante, que Chico Xavier, nosso grande irmão, assim perguntou para Emmanuel: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Interessante isso, né? Porque muitas vezes vem um pensamento, quando vem assim a dificuldade, né? E você, por ser espírita e por compreender o mecanismo, pensa assim: pô, será que nós realmente nos comprometemos no mundo espiritual? Porque, olha, eu vou te falar uma coisa, está difícil. Será que no mundo espiritual nós combinamos de nos reencontrarmos? Qual foi a resposta de Emmanuel? O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Não é o que nós estamos falando desde o início? Esse desafio para nós? Desenvolver na Terra uma tarefa construtiva na fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Aí tem um todavia, né? Todavia, portanto, porém, mas Emmanuel botou todavia. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal, com vistas no futuro. Então, a maioria, meus irmãos, das uniões que estão acontecendo hoje são reencontros. É para aparar mesmo as arestas. Sabemos que verbalizar, falar da família é fácil, mas viver, sabemos que é difícil. Mas temos que acreditar na nossa capacidade de superação, de renúncia, de querer acreditar que é possível ainda continuar firme no propósito para que a família não se dissolva. Enquanto houver a possibilidade de crescerem juntos, sem agressão, sem verbalização agressiva, sem nada que venha comprometer gravemente a união do casal. Mas a vida a dois é um grande desafio para nós. Aparar as arestas, né? Como foi dito, aparar as arestas. Outra questão aqui importante do Livro dos Espíritos, que nos fala assim, que nos perguntou Kardec aos Espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Olha que interessante. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Então, se eu renuncio à família, se eu renuncio os laços familiares e percebo que o egoísmo, a vaidade, o egoísmo a vaidade, o orgulho está presente, se eu renuncio o egoísmo, a vaidade, o egoísmo e
o egoísmo, a vaidade e o orgulho, vai estar muito mais presente. Então essa questão que o nosso planeta Terra vai chegar a um mundo de provas e expiações, para um mundo regenerado, passa pela família. Essa grande escola universal, essa grande escola que nos possibilita para que nos venhamos a nos preparar para uma sociedade melhor, mais justa e mais humana. Mas se eu resolvi não casar e ter filhos, não tem problema. Você tem a sua família no trabalho profissional, tem a sua família dos vizinhos, tem a família do seu pai e da sua mãe. São escolhas que não nos cabe nenhum tipo de crítica aqui, mas sim entender que o nosso papel como cristãos hoje é seguir o caminho do bem, o caminho da paz e do amor, passando pela família. Entre quatro paredes, desafio aos montes, e como nos fala Joana, voltando aqui na lição 3, um pouquinho mais à frente, o que é que Joana nos fala? O matrimônio é uma experiência emocional que propicia a comunhão afetiva, da qual resulta a prole sobre a responsabilidade dos seus cônjuges, que se nutrem de estímulos vitais, intercambiando hormônios preservadores do bem-estar físico e psicológico. Ao mesmo tempo, a família constitui a célula experimental, da qual se formam valores elevados e se preparam os indivíduos para uma convivência salutar no organismo universal, onde todos nos encontramos fixados. Meus irmãos, então, já encerrando a nossa reflexão na manhã de hoje, quero agradecer pela direção da casa, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estive com vocês 2 vezes de forma virtual, mas nada igual do que presencial, não é verdade? Presencial é outra coisa. Você sentia a vibração da casa, sentia a vibração dos trabalhadores, dos companheiros que estão aqui em busca de uma informação, de uma ajuda. Então, vamos continuar frequentando a casa espírita. Vamos dar continuidade a esse trabalho que esta casa vem oferecer, essa casa de luz, para todos vocês que estão frequentando a casa de Frei Luiz. Porque é bom, nos ajuda. E eu digo a vocês, quantas vezes eu entrei na casa de Leão Denis para baixo, depressivo, e após uma palestra, um passe ao receber, saí com o meu coração ali fortalecido. E compartilho com vocês exatamente esse sentimento. Quantos de nós já entrou aqui depressivos, aborrecidos, chateados, com alguma situação, mas após ouvir uma reunião pública, uma mensagem de fé e de esperança, saímos daqui revigorados, mesmo sabendo que o problema continua do nosso lado. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus abençoe esta querida casa, a sua direção material, os seus funcionários, seus voluntários, os médios e cada família aqui representada. Cada família aqui representada, que veio em busca de um conforto, de uma palavra amiga, e espero que a palavra amiga tenha tocado o coração de cada um de vocês. Muita paz, que Deus abençoe, e continuamos sempre firmes nesse projeto que Deus nos colocou para sermos almas melhores, mais justas e mais humanas. Muita paz a todos. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.